Fala, galera! E aí, gente, tudo bem com vocês? Vou dar um tempinho pra vocês entrarem, mas eu tô com o Milton Hoje aqui. sou eu no caderninho da Bel. É tipo Periscope Takeover. O Milton tá tomando meu Periscope. Tô Olha assumindo só. o lugar dela. Prometi pra vocês, se eu conseguisse, a gente ia entrar aqui e eu consegui. Bom, pra quem não conhece, a face desta voz maravilhosa da rádio brasileira, este é o Milton Jung. Sabe quando eu tô no caderninho e o Milton fala bom dia, Bel, e eu falo bom dia, Milton, bom dia, ouvintes? Quer dizer, não é só aquela voz por trás do microfone. Não é só a essa voz. cara bonita também, entendeu? é- Mas eu não sou só uma voz de uma cara bonita atrás do microfone. Ele é uma pessoa incrível, sério, ele tá falando Sensacional. zoando, mas é incrível. Maravilhoso. Super humilde, super modesto. Não, mas sério, por que eu quis trazer hoje o Milton aqui pra vocês? O Milton acabou de lançar um livro que pode ser bem interessante pra todos vocês. Lançou sexta-feira, chama Comunicar para Liderar. Milton, sobre o que você fala nesse livro? Conta Começa pra o galera. seguinte, que esse livro aqui eu escrevi com a Leni Quirilos. A Leni Quirilos é uma fonoaudióloga sensacional, é uma figura maravilhosa. E nós há muito tempo trabalhamos junto na área de comunicação. E o que a gente percebe? As pessoas ficam muitas vezes assim preocupadas porque a mensagem que ela transmite não chega até as outras pessoas, não atinge os objetivos que ela gostaria. E com o tempo a gente foi percebendo que teria caminhos para resolver isso. E a gente coloca aqui exatamente essa ideia, porque a gente tem a convicção de que só se comunicando bem você vai conseguir liderar a empresa que você está, o negócio que você, o grupo de trabalho. Mais do que isso, só se comunicando muito bem você vai liderar a sua carreira. Porque você tem que saber transmitir o que você está fazendo. A gente levanta uma série de experiências, Bel, que mostra claramente o seguinte, que às vezes você está na empresa, trabalhando, fazendo uma coisa bem legal até. Mas ninguém está sabendo daquilo que você está fazendo, porque você não se comunicou. E às vezes você está construindo uma desconfiança em relação ao seu trabalho, porque você deixou de contar para os outros. Enquanto você tá se matando de De trabalhar. trabalhar, você até está fazendo um trabalho super legal. Então tem alguns exemplos, vocês que estão aqui com a gente agora devem curtir pra caramba internet e curtem o Twitter, por exemplo, porque pelo Periscope você também pode entrar no Twitter. A gente conta a história dos 3 primeiros CEOs do Twitter, que acabaram saindo da empresa, ou pelo menos do comando da empresa logo no início. Por quê? Porque apesar de eles executarem super bem, sem trabalharem muito legal, no momento em que a empresa foi aberta para outros grupos, eles não contavam para os conselheiros da empresa Que eles o estavam grande fazendo. barato que eles estavam fazendo. E a impressão que as pessoas tinham é o seguinte, esses caras não estão fazendo nada. 3 foram afastados? Os 3 primeiros CEOs do Twitter acabaram saindo da empresa. Uau. Porque, na verdade, nem saíram, 2 saíram, mas um permaneceu na empresa, mas não mais como CEO. E a percepção que eles tiveram foi, a gente não sabia se comunicar como deveria, a gente não contava para os outros o que estava fazendo. Isso é só um exemplo dos muitos exemplos que a gente Muito traz legal. aqui. E tem muita coisa nesse sentido. Presidente ser afastado por falta de comunicação, isso é sério, hein? Sem dúvida. Enfim, Ó, a Renata tá falando, na minha opinião, a comunicação é o ponto mais vulnerável de um projeto. Eu concordo, viu? De verdade. é uma regra básica nesse processo que é o seguinte, comunicação não é o que eu digo, mas comunicação é o que você entende. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, não aconteceu a comunicação. E entre quem emite e quem recebe a mensagem, tem um monte de coisa acontecendo. Então são as palavras que eu uso, o tom da voz, a roupa que eu visto, a reputação que eu tenho, o preconceito que você tem em relação a mim. Tudo isso impacta a nossa relação. E eu tenho que saber usar isso a meu favor, a favor da mensagem que eu estou transmitindo. E é sobre isso que a gente fala no livro aí. Se você tiver a oportunidade, o livro está na editora Contexto, por enquanto só no formato papel, em breve vai sair também no eletrônico, e eu ia ficar bem contente se você lesse esse livro e depois contasse pra gente assim, as experiências que você teve e como a gente pode até agregar mais informações nesse processo. Milton, sabe quem te inventou uma loucura aqui no Periscope? Foi ideia até de uma ouvinte aqui do Periscope, uma periscoptadora, né? Eu não sei como falar, não sei falar. Não. Mas bom, telespectadora do Periscope. E ela deu a ideia de criar um clube do livro. O que a gente está fazendo? A gente está escolhendo um livro e a cada semana a gente lê um capítulo e discute. A gente começou com oportunidades disfarçadas e o pessoal está recomendando que esse pode ser o segundo. Vambora, eu tô pronto aqui para isso, para discutir. Até porque eu vou confessar a vocês, assim, eu adoro o tema comunicação. Eu tenho 30 anos de jornalismo. E há 30 anos eu acredito nessa ideia da comunicação e tenho tentado desenvolver os mais diferentes formatos para me comunicar da melhor maneira possível. Não é por acaso que nós estamos hoje aqui no Periscope para conversar com as pessoas, porque são canais que nós precisamos saber usar também. Aliás, no livro, a gente tem uma parte lá que a gente fala sobre a comunicação dos jovens nas empresas. Porque um erro tá muito perguntando comum... qual livro, mostra de novo. O livro é esse aqui, ó. Nós estamos falando aqui Comunicar para Liderar, livro lançado pela editora Contexto.
Milton Jung, sou eu que estou aqui atrás do livro. A Leni Quirilos, não é ela. A Leni Quirilos foi quem escreveu o livro comigo. Vamos ver uma foto da Leni Quirilos aqui. A Leni Quirilos está aqui, ó, junto com... Viu como eu tô bonitão nessa foto? Nossa, Milton. Não teve nem Photoshop. Mas enfim, mas o que eu estava contando para vocês, porque a gente fala sobre como os jovens devem se comunicar também nas empresas, porque tem algumas coisas que acontecem. Primeiro que o cara chega lá e ele corre o grande risco de querer copiar tudo aquilo que está sendo feito lá. E aí você usa uma forma de comunicação antiga, ou de pessoas de outra idade que não tem nada a ver com você. Pior, você abre mão da sua personalidade, que aliás foi o que ele levou para aquela empresa. Agora, bom, tudo bem, então é só eu chegar lá e continuar falando do jeito que eu falo no dia a dia na rua? Claro que não. Tem algumas regras, tem alguns padrões que precisam ser seguidos. Mas a gente tem que perceber isso. Quer ver uma coisa que acontece muito com o jovem? A Bel sabe bem disso. Jovem costuma falar muito rápido, rápido demais. Eu falo também. O Abel fala super rápido. Aí como é que a gente faz para resolver isso? Ah, deixa de falar rápido. Aí fica com aquela cara assim, parece que ninguém tá entendendo o que você tá dizendo. Você até parece que tomou algum remédio antes de começar a se comunicar, né? Bel cansou o braço. Bom, é que eu falo demais. Ela cansou o braço dela, ela passou pro meu braço. Mas qual que é a técnica? Não, Milton? mas aí o que você faz? Articula melhor as palavras. A Bel fala direitinho. A Bel fala direitinho. Viu, Oliver? Seu puxa-saco dela, viu? Ela fala, você entende. Sim, por quê? Mas porque ela já aprendeu na comunicação que articulando melhor as palavras, as pessoas vão compreender o que nós estamos falando. Então a gente não derruba o ritmo da nossa fala, não muda a nossa característica e faz com que as pessoas entendam bem. Então isso é muito legal. Isso é só um exemplo assim para vocês de como a gente pode usar isso. E mostrar para vocês que no livro a gente tenta tratar de todos esses aspectos. A gente fala de palestras também, como devem ser realizadas, reuniões, como podem ser realizadas, questão do ouvir. Você mais uma vez já falou pra gente aqui, Bel, sobre como é importante ouvir. É ou não é? Muito. Eu acho extremamente importante. A comunicação são os dois lados, por mais que realmente o que o ouvinte escutar define, né, o que acaba sendo passado. Mas é dos dois lados. E a comunicação é um perigo, gente, porque a gente acaba dominando tudo com a comunicação. Olha só. O nome do livro é Comunicar para Liderar, que a galera vai entrando vai entrando e saindo, Comunicar para Liderar. Bom, mas enfim, o que eu ia comentar aqui para vocês é o seguinte, você vê só, nós começamos essa conversa com a Bel segurando esse telefone e ela mandava mensagem. Aí eu peguei para mim, agora eu não mostro mais ela, só falo eu. Então tem que tomar cuidado com a comunicação também, senão você vira um chato na comunicação. Não seja isso. Bel, é isso aí, gente. Bom, rapidinho só pra vocês, pra mostrar um tour pequeno do estúdio que a gente faz. Eu tô na CBN. Aqui temos uma TV que ficamos dizendo que tá gravando. Ali fica o caderninho da Bel. Aqui fica o Milton, sempre aqui nesse... Não, tô brincando. Dá um oi. Esse é o Wellington. O Wellington... O Wellington cuida do som. Ele aguenta a gente, ele grava a gente. Dá um oi pro Periscope, Wellington. O Wellington tá acanhado. Não parece acanhado, mas bom. Não, o Wellington não é um cara acanhado. Ele não é? Não é, ele só ficou sem jeito agora. Show. Milton, você tem Periscope também ou não? Tem Periscope também. Aliás, estou lá no Twitter, no @MiltonJung, Jung que é J-U-N-G, e a gente usa o Periscope direto aqui na Rádio CBN também. Só para ter uma ideia, no Jornal da CBN, a gente bota as imagens do helicóptero da CBN no ar, sobrevoando a cidade de São Paulo, e a gente joga as imagens por aí. É muito legal participar também. Agora, Show. Se quiser me acompanhar, @Milton Jung. Muito legal. E o @CBN, é isso mesmo? CBN? @Jornal da CBN. Tá, então tem Jornal da CBN, tem Milton Jung, pra quem tá perguntando. Não, aqui não é um tour da Fase Nova, gente, é o tour da CBN. Tá bom? É isso aí, Comunicar para Liderar. Estão perguntando quando sai o e-book. Sai e-book? Pois é, vai sair o e-book. A editora não me disse ainda exatamente a data, mas assim que sair a gente vai sair contando para todo mundo. Mas por enquanto tem o livro para comprar em papel. Milton, tô perguntando se você é gremista. Liderar. Sim, total. Quem escreveu já sabe disso, provavelmente. Está provocando o assunto. Ele é roxo. Porque eu sou um gremista azul, preto e branco, não sou roxo. Mas enfim... Estão falando que sua voz é marcante, como você cuida dela? Obrigado. Como é que eu cuido da minha voz? Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte, eu tinha uma voz extremamente rouca. Eu falava esse tempo que nós estamos falando aqui, a gente está falando tempo para burro, hein? Eu falava esse tempo aqui todo e eu perdi a voz completamente. E eu fui atrás de uma fonoaudióloga para trabalhar com isso. Então eu não sigo porque é gremista. Não, segue sim, vai. A gente é maior do que isso. Mas enfim, e eu fui atrás de uma fonoaudióloga e eu comecei a fazer exercícios para a garganta que me ajudou muito. Uma das fonoaudiólogas foi a Leni Quirilos, que acabou escrevendo o livro junto comigo. Porque a gente se conheceu, eu conheci o trabalho dela.
o quanto a gente pode preservar a voz, falando num tom melhor, não gastando a garganta, não jogando tudo aqui embaixo na garganta, mas jogando o som aqui, aproveitando o melhor que a gente tem do nosso potencial. Acho que eu tenho que fazer fono, hein? Ó, fonoaudiologia é super importante, principalmente para você que se comunica. A Bel, já falei para ela, é importante fazer, sabe por quê? O tanto que fala em palestra, na sua empresa, aqui na rádio, nos outros lugares que ela participa, você acaba gastando demais. E a voz é um instrumento de trabalho nosso. Então, assim como todos os demais instrumentos que nós temos que saber preservar. E, às vezes, buscar a palavra de um especialista para isso. Os fonoaudiólogos nos ajudam muito. Sou fã delas. E eu disse delas. Por quê? Porque, normalmente, fonoaudiologia é uma profissão ocupada por mulheres, por incrível que pareça. De vez em quando você vai encontrar um homem nessa área, mas normalmente são mulheres que são fonoaudiólogas. O pessoal tá falando que eu tô levando ferro. Gente, eu adoro levar ferro. Eu acho que é super... Crítica construtiva é super relevante, sabe? Tá levando ferro de quem? Eu tô falando mal de você? Eu também não acho, eu acho que tá de boa. Tô falando mal de você? Estão falando que tá falando da voz. Não, é que essa moça aqui trabalha muito, cara. Ela trabalha demais. Eu não acho que é nem ferro isso daqui, não. Isso daqui é crítica construtiva que vai me agregar na vida. Mas é isso, vai pra fono, Bel. É isso, gente. Pra quem perguntou, acabaram de falar que não perguntaram se era fase nova aqui. Perguntaram se na fase nova tem curso de oratória. Não tem curso especificamente de oratória, mas tem o curso do Laboratório dos Sonhos que entra comunicação, tá bom? Entre storytelling e várias outras coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Storytelling, você falou, contar histórias, saber contar boas histórias é uma bela maneira de se comunicar. Legal de aprender isso lá também. Forte. Acho que eu vou pra lá pra aprender a contar histórias também. Gente, vai lá, 1 trilhão de caderninhos pro Milton, 1 trilhão de coraçãozinhos pro Milton. Obrigado. Tchau, beijo tchau. Pra vocês todos. Até mais. Beijo, tchau.